Olá, boa noite. É um prazer enorme receber vocês na última parte dos festejos do Dia do Psicomotricista com a Transpsicomotricidade. E neste último momento, nós temos a presença luxuosa da grande psicomotricista Suzana Veloso Cabral, diretamente de Lagoa Santa, Minas Gerais, para nos presentear com sua sabedoria. Nós vamos estar com o bate-papo ativo, então você vai poder não só nos assistir, mas conversar conosco. E também estou com Fabienne Bruce, formadora em transpsicomotricidade. Para quem ainda não me conhece, sou Eduardo Costa, psicomotricista, transpsicomotricista, formadora em transpsicomotricidade. Eu vou passar a palavra para a Suzana, para ela, então, falar as primeiras palavras, né? Falar um pouquinho. Bom, todo mundo já a conhece, mas falar um pouquinho dela. Olha, eu fico super feliz de estar nesse diálogo com dois grandes amigos, né? E acho assim importantíssimo que a transpsicomotricidade seja uma coisa absolutamente aberta, né? E que veja assim pessoas de outras linhas, de outro modo, podendo ter uma interlocução, porque os pontos afins são sempre muito importantes, né? Eu sou psicomotricista, tenho uma linha de uma visão psicanalítica junto à psicomotricidade, fiz a formação em psicomotricidade relacional e hoje digo que trabalho com a psicocorporeidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Fala, Eu sou Fabienne e, assim, tenho que dizer que esse é um dia especialíssimo para mim, porque estou com duas pessoas incríveis, assim, dialogando, né? Suzana, uma querida, Eduardo, mestre querido e grande parceiro atualmente, e falar de formação, né? Esse processo tão valioso que, para mim, foi um divisor de águas na vida e fazer isso e estar nisso e agora conversar com vocês dois sobre isso, tipo assim, me sentindo muito especial e muito agradecida, assim. E feliz demais, nossa, transbordando aqui. Eu acho que é um tema muito, muito importante, né? Já que a nossa profissão ainda luta pelo reconhecimento no nosso país. É muito importante que as pessoas, de maneira geral, tanto aqueles que já estão envolvidos com a psicomotricidade, quanto aqueles que a utilizam, né, como terapia, como processos educacionais, vive, né, em si e com suas famílias, com seus filhos, a psicomotricidade, que possa entender um pouco, né, do funcionamento, de como é que uma pessoa se torna um psicomotricista, né? Quais são as bases realmente que vão fazer com que esse profissional se constitua de uma maneira ética, de uma maneira responsável e de uma maneira eficaz, né? Hoje foi um dia muito interessante, está sendo um dia muito interessante, muito rico, porque nós tivemos a oportunidade de receber pessoas que nunca tinham vivido a psicomotricidade, nunca tinham visto nada em psicomotricidade, e trazem um encantamento muito grande pela originalidade desse profissional, que mesmo nós tendo já profissões de muitos anos, já reconhecidas, né, que lidam com a questão do psiquismo, que lidam com a questão das emoções, com o pleno desenvolvimento do sujeito, mas o psicomotricista ele tem na sua formação exigências realmente singulares, né? De um mergulho pessoal diferenciado eu diria, de todos os outros profissionais, mesmo da área de saúde mental, porque você só se torna psicomotricista a partir de um mergulho profundo no seu próprio corpo, né? Só que, infelizmente, a gente tem vivido uma, uma ampliação, né, do olhar para a psicomotricidade, com a ampliação do mercado de trabalho para os psicomotricistas, a gente está vendo também uma ampliação de alguns cursos que não observam, né, esse princípio fundamental. Estávamos até conversando, né, Suzana, Sim, sim. sobre essa questão dos perfis, né, das pós-graduações, dos cursos que se oferecem para graduar psicomotricistas, né, para especializar profissionais nessa área, e não tem um trabalho pessoal, não oferecem, né, um trabalho pessoal para que o psicomotricista realmente faça esse mergulho. Sim.
Eu acho que isso é uma coisa muitíssimo importante, né? Pegando Estamos recebendo também, além de online, estamos recebendo pessoalmente aqui algumas pessoas. Fica à vontade. Eu acho que a única coisa é que hoje a gente pode... Eu vou pôr a caixinha. Isso. Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Então, assim, acho que uma das coisas mais importantes é que o psicomotricista ele tem que saber. Então, tem que ter um tripé na formação dele, que é do conhecimento, né? E é um conhecimento que, por si só, já é super amplo, porque é uma encruzilhada de questões psíquicas, que a psicanálise nos traz bastante, mas que também toda a teoria cognitivista, toda a teoria do conhecimento, da semiótica, da simbologia, mas também toda uma visão filosófica que é importantíssima. A Trans, por exemplo, tem uma ligação imensa com o Morin, né, que é um grande filósofo contemporâneo. E também com toda a questão neurológica, fisiológica. Então, assim, tem um saber que o psicomotricista precisa adquirir. Mas esse saber, e é fácil estar na universidade e ter contato com ele não é suficiente. Como Eduardo falou, é preciso que a gente tenha um mergulho profundo pessoal. E o que isso significa? Vivenciar esse corpo. Por isso que a formação pessoal, seja em que linha for, é importantíssima, né? E essa vivência, eu me lembro quando a gente estava com a Lapierre, nós fizemos uns 8, 10 anos de vivência, que era a primeira turma do Brasil. A gente brincava assim, nós vamos estar de bengalinha na mão, aqui correndo, chutando bola. Né? Mas essa vivência ela é importantíssima. Né? Tem que ter, além do vivido, uma análise do vivido para que se compreenda o que se viveu, para que não se passe apenas para os acting out. Tem que ser algo simbólico, algo realmente vivenciado, que mexe com o nosso tônus, com o nosso corpo inteiro. E outro lado do mergulho pessoal é a prática realmente com individual ou em grupo, seja em terapia ou na escola. E uma prática que tem que ser supervisionada. Sem dúvida, quer dizer, são aspectos que vão constituindo aos poucos, né, esse saber que não é só intelectual, é um saber, então, corporificado, um saber que vai instrumentalizar esse profissional para decodificar esse corpo em ação, né? Quer dizer, então, por isso o estágio é tão importante, para que, colocado em situação, né, o profissional possa começar a ver as filigranas, né, o discurso tônico-emocional que vai estar presente em todas as interações, né? E essa delicadeza ele vai precisando retroalimentar, né, o seu trabalho pessoal, ao mesmo tempo conversando com profissionais experientes, né, com supervisores de estágio habilitados. Ele vai entendendo como é que a tecnicidade vai se introduzindo, né, nessa leitura que vai sendo feita. Então, realmente é um trabalho, uma tessitura delicada essa construção. Como disse Suzana, é uma abrangência enorme de saberes por conta da psicomotricidade ser uma ciência encruzilhada. Deixa eu só ver uma questão aqui. É que eu vou ter que tirar o fone e sim. ligar a caixinha. Tá bom. Tá bom? Não sei como é que vai ficar o som para quem está ouvindo. Suzana, está nos ouvindo bem? Continua Estou ouvindo bem, tranquilamente. Que bom. Agora você ouve todo mundo. Que bom. Se você quiser sentar aqui do nosso lado e ver a Suzana... ver a Suzana. Não? Eu também. Tá. Eu até perguntei se ela tinha um fone, porque daí ela colocava o fone, porque a gente tem mais um captador. Mas... Tá certo. Então, toda essa abrangência, né, faz com que haja realmente uma dificuldade muito grande, mesmo em termos, né, de acumulação de conhecimentos, de cognição mesmo, e como exige de nós porque todo esse estofo, né, emocional, todo esse preparo, porque as pessoas não se atêm muitas vezes, né, que no momento em que você utiliza o seu próprio corpo como principal instrumento de uma prática, né, é muito fácil haver misturas,
haver atuações, né? É muito fácil você usar o outro como complemento da sua falta, né? Então é preciso estar muito atento, quer dizer, por mais que a gente na prática formativa educacional não faça uma exigência de que a pessoa esteja em terapia, também é muito interessante, né, que ela possa começar o mais rápido possível um processo pessoal também no viés da psicoterapia, né, para que ela possa estar realmente com um acompanhamento profundo, né, podendo perceber as suas questões ali, que emergem na relação com o outro, que emergem diante, né, de alguma questão que o outro traz. Então, são muitas delicadezas que, sem dúvida, em todas as linhas, né, em todas as linhas da psicomotricidade, quando há seriedade, né, quer dizer, todas as linhas são sérias, eu digo, comparando com alguns cursos que não são, né, e que têm apresentado formatos. Eu vou abrir um parênteses, quer dizer, as pessoas sabem do meu interesse, da minha ligação com os eventos online, né? O Congip, né? O Congip foi um exemplo disso, mas de maneira nenhuma eu apoio e acho viável que se faça um curso de pós-graduação online em psicomotricidade, né? Que se faça uma formação online. O que se pode fazer online é informação, né? São cursos breves, é esse tipo de dialógica que a gente está fazendo aqui, né? Mas de maneira nenhuma um profissional pode simplesmente só à distância se constituir psicomotricista. Né? Isso que você falou, do que você falou, eu pensei numa coisa para intervir. É a questão desse corpo do psicomotricista, né? Porque realmente a intervenção do psicomotricista ela é feita de pontuações que são tônico-emocionais, que são feitas a partir de uma decodificação daquilo que o paciente nos traz, no caso de uma terapia, ou daquilo que a criança ou adolescente demonstra no caso de uma educação. Ou mesmo no caso de uma reeducação, por exemplo, com um idoso, né? Então, a gente vai decodificar aqueles sinais corporais psíquicos, psicocorporais, como eu chamo, e vai então intervir. E realmente nós precisamos de ter um corpo com uma disponibilidade e que saiba bem os seus limites para que a gente possa ser tela de projeção. E não que a gente se torne confundido, fusionado com aquilo que o paciente ou que o aluno nos traz durante a vivência. Eu fiz a lição de casa ontem, fui ler um pouquinho, né, do seu capítulo do livro, e você fala desse diálogo tônico-emocional, e fala também, quando você traz isso de você ser a tela de projeção, que me chamou a atenção é o seguinte: existe um momento que você tem que acolher, né? Ou seja, que você percebe que o outro precisa desse acolhimento. Existe um momento que você tem que frustrar, né? E aí eu fiquei pensando realmente nessa disponibilidade corporal e esse olhar, né, que o psicomotricista precisa ter na intervenção, né, principalmente com os grandes grupos, né? Porque quando você, enfim, está na clínica, é difícil muitas coisas, mas tem uma outra pegada. Mas você tem uma capacidade de construção de hipótese diferenciada, vamos dizer assim. Já quando você está num grande grupo, que é uma demanda, né, múltipla, eu queria muito assim ouvir de vocês dois, né, mas esse lugar, né, quando e como é que isso se constrói dessa disponibilidade, desse lugar de frustração? Como é que a gente vai chegar e se colocar, e qual é esse olhar, né? Porque quando a gente fala de disponibilidade corporal, às vezes as pessoas falam assim, mas o que é tudo isso, né? A gente quer aprofundar nisso, né? Nessa disponibilidade e nesse lugar de estar mais distante mesmo, e dessa disponibilidade que às vezes é à distância, né? Você também fala, Eduardo também diz desse acolhimento à distância, através de um olhar, né? Através
de um reasseguramento desse lugar do psicomotricista, reassegurando o grupo. Acho que eu quero ouvir vocês. Flua, né? Eu quero ouvir vocês, porque como você mencionou o capítulo da Suzana, vamos escutar a Suzana e eu faço dos meus pitacos. Bom, primeira coisa, então, né, o papel do psicomotricista diante de um grande grupo é exatamente poder acolher aquele grupo e ter um olhar para todos. Ele pode até individualizar numa intervenção com uma determinada pessoa. Por exemplo, ele pode dar um colo e ele vai estar tônico emocionalmente naquele colo, mas ele não vai, ele estar fusionado. Quem estiver no colo pode entrar numa fusão com a respiração, com o gostoso, com o quentinho do contato. Mas a gente, enquanto psicomotricista, um aluno meu me disse na formação: Suzana, agora que eu estou entendendo, você fica com um pé dentro e um pé fora. Porque a gente tem que ter esse olhar, um ego que é vigilante para o todo do grupo. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ficar misturada na fusão, por exemplo, do exemplo que eu dei, e o grupo vai ficar perdido. Então, é importante, com esse olhar que você falou, Fabienne, que a gente tenha esse olhar. Tem um olhar para quem está, por exemplo, no nosso polo, mas tem um olhar para todos em geral. Então, uma das atividades do terapeuta, do psicomotricista no grupo é exatamente essa: poder abarcar com o olhar para conter o grupo e poder conter corporalmente quem precisar dessa contenção. E essa contenção pode ser tanto de um colo, quanto pode ser de uma contenção da agressividade. Aí, então, tem várias coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, no colo, muitas vezes a gente está com uma criança, vamos supor, numa sessão de terapia, e tem outro que vem completamente ciumento. Em alguns momentos, nos primeiros momentos, se essa criança está vindo pela primeira vez, nós vamos ter que nos virar para dar um acolhimento. Seja um cantinho da perna para aquele que chegou. Mas se isso for uma atitude super repetida, que sempre está acontecendo, de uma inveja ciumenta, que não permite uma relação dual, que pode reportar a relação mãe-filho, pai-filho, o que for, né? Vai ter um momento que a gente vai ter que dar um limite e frustrar. Outra coisa que você perguntou. Então, assim, o psicomotricista ele tem que saber quando ele tem que acolher e quando ele pode frustrar. Porque uma frustração, num momento muito inicial do vivido, da terapia, ou mesmo dentro da escola, pode ser um entrave para aquela evolução daquela pessoa que está precisando do contato, da acolhida, da desculpabilização de todo aquele mundo que se projeta através dos movimentos e dos jogos simbólicos na psicomotricidade. E a tua fala, Suzana, me fez lembrar a estada com o Couturier, né? Durante a minha trajetória, eu pude fazer várias formações, né, para chegar à formulação da transpsicomotricidade, dentre elas a PPA, né, com o Couturier. E era uma dialógica muito prazerosa com ele, e ele sintetizava essa questão nomeando, dizendo que o psicomotricista precisava ser um envelope estruturante, né? Ao mesmo tempo em que se oferecer, né, corporalmente ou simbolicamente, através dos objetos, para que houvesse a possibilidade de conter, no sentido de envelopar, de dar contorno, né, de oferecer referência, ele também tinha que ter o lugar de autoridade, né, o lugar da lei, o lugar do limite que assegura o enquadre, por exemplo, né, não permite que o grupo se perca, né,
a partir de uma disruptura, de algo violento que aconteça, ou enfim, ou algo mesmo da ordem da sedução, né, quando a gente trabalha com grupos de adultos, para proteger, então, esse grupo, sendo a lei, né, o psicomotricista sendo a lei, proteger esse grupo e dar a ele um espaço, né, de segurança para que objetivamente possam emergir, né, as situações necessárias, enfim, as expressões, né, necessárias. Porque a gente sabe o quanto degradante, né, para um processo grupal quando o setting é rompido, né, quando o enquadre ele sofre uma atuação, enfim, sofre uma ruptura, né? Quer dizer, todo o grupo fica inseguro, fica temeroso, né? E isso acaba levando o trabalho para lugares, né, realmente não produtivos, né? Eu Então, só queria dar um pitaco. claro. Eu queria clarear, porque em termos psicanalíticos, o psicomotricista ele é o representante da lei. Uhum, É sempre a questão do simbólico. sim, Quando você fala o psicometrista sendo a lei, você sabe que se refere a esse simbólico. sim, Mas sim. quem nos escuta pode achar que não. Ah, sim, Porque se a gente encarna realmente a lei, a gente acaba sendo um autoritário, um isso, aí encarna o poderoso. superego, né? Aí Né? encarna o superego e fica perseguindo o outro com essa Exato. autoridade que não é a lei, né? No sentido de dar esse suporte, né? De dar esse limite quando necessário, mas se vira uma lei absoluta, né? Sim, Ótimo, sim. uma Então, acho clarificação. que é importante a gente sempre lembrar que em psicomotricidade a gente sempre tem que estar pensando no que é do nível do simbólico. Sim, com certeza. É o nosso principal instrumento, né? Não, Uhum. e aí pensar isso, né? Se a gente trabalha com esse simbolismo todo, com esse nível de profundidade com as pessoas, realmente imaginar que alguém diz que forma psicomotricista à distância, né? Que não trabalha esse corpo, que não traz todas essas questões à tona, é chocante, realmente, É verdade, infelizmente. é verdade. E acho que também vale a gente fazer uma distinção e tocar num assunto polêmico, né? Que é quem forma psicomotricistas, quem pode formar Sim. psicomotricistas, porque eu fiz um movimento de abrir alguns grupos no WhatsApp que estavam demandando, enfim, as pessoas estavam querendo um grupo para trocar sobre psicomotricidade, montamos o grupo. E em uma das conversas, das dialógicas entre o grupo, foi uma dialógica bastante Efervescente, efervescente, caliente. essa questão, porque as pessoas trazem as suas histórias, né? Então, uma pessoa que faz uma pós-graduação e se diz psicomotricista, outra que faz uma formação se diz psicomotricista. Quem está certo, né? E a nossa orientação, a nossa reflexão sempre vai em relação ao que de fato ocorre, né, nas duas situações. Né? Nós damos aulas em pós, né, Suzana, eu, e a gente sabe que numa pós-graduação existem limites, né? Existem limites bastante mais estreitos, né? E existem até impossibilidades de alguns movimentos que numa formação são privilegiados, né? Por exemplo, essa questão de um trabalho pessoal mais profundo. Como fazer um trabalho dessa ordem dentro da universidade, né? Quer dizer, como, é, como encaixar isso nos moldes acadêmicos, né? E a própria questão processual, né? Porque aí eu pego eu mesma sendo formada, das minhas dificuldades, né, de mistura, e das minhas dificuldades de estar no grupo, como eu precisei de um processo que foi muito singular meu, de um aprofundamento muito maior em mim mesma, para chegar nesse lugar de um diálogo tônico emocional potente, né, sem me perder e embora muitas vezes, né, a supervisão, enfim, como essa reflexão, eu acho que a grande importância dessa conversa hoje é a gente levantar isso para as pessoas, para que elas possam perceber exatamente do que a gente está falando, né? Porque tem horas que eu converso com algumas pessoas que se nomeiam, né? Psicomotricista, eu fico realmente preocupada, assim,
De que psicomotricidade a gente está falando, né? De que lugar é esse? É porque por mais que a pós-graduação tenha uma carga horária ótima, e ela tenha profissionais de referência, ela será sempre um panorama, né? Ou seja, as várias linhas sendo apresentadas, as várias teorias. É como quando você se gradua na própria psicologia, né? Você faz a psicologia geral, mas você vai depois fazer uma formação específica, ou em Gestalt, ou em psicanálise, ou em existencial humanista. Quer dizer, da mesma maneira, quer dizer, uma pessoa que faz uma pós, tudo bem, uma graduação é uma coisa, uma pós é outra, mas fazendo essa mal comparando, essa pós-graduação ela vai apresentar o universo da psicomotricidade para aquele que nada sabe a respeito, né? Não conhece nada, mas e o que eu sempre a gente orientou, inclusive quando eu fazia parte da associação, né, como membro da comissão científica, a gente sempre orientou dessa forma, quer dizer, o especialista em psicomotricidade, aquele que realiza uma pós-graduação, ele tem total capacidade de utilizar recursos psicomotores na sua prática cotidiana, né? Se é um pedagogo, na prática pedagógica, se é um fonoaudiólogo, na sua prática. Mas ele não se torna um psicomotricista, porque é preciso, então, complementar essa formação inicial com esse mergulho profundo e com a escolha de uma abordagem, né, de uma linha de trabalho. Porque senão você fica um generalista e também, apesar de eu ser o partidário da religação das disciplinas, né, não é essa a questão. Agora, é preciso aprofundar numa das linhas, porque isso vai te favorecer todo esse trabalho que a gente está mencionando até agora. Né? Então, não sei como é que você vê essa questão mais específica, Suzana, mas... Especificamente, exatamente o que você falou, né? A pós-graduação é como um leque aberto, né? Ela permite que várias coisas possam ser vistas, mas ela não permite um aprofundamento em alguma linha de trabalho, porque existem várias linhas. Se vocês pegarem as publicações da Associação Brasileira de Psicomotricidade, os livros sobre as formações, vocês vão ver que tem várias formações e vários formadores no Brasil. Então, a pós-graduação, ela permite esse olhar e permite um trabalho muito bom. Sim. No último congresso que teve no Rio, teve uma ex-aluna de Aracaju, que fez pós-graduação lá, e ela apresentou, a Janaína, apresentou um trabalho maravilhoso dentro da educação física, ela é educadora física, da psicomotricidade dentro da educação física. Então, é importante que a gente veja que existe essa possibilidade de usar um instrumento da psicomotricidade ou de ser psicomotricista. Agora, o grande problema de falar eu sou psicomotricista hoje em dia é que nós não temos um reconhecimento da profissão. Essa é a grande luta nossa. Isso é uma delicadeza, realmente. Eu vejo, né, os colegas muitas vezes em entrevistas, né, ou em momentos públicos, colocar o psicomotricista em segundo lugar, né? Quer dizer, eu sou fonoaudiólogo, psicomotricista, psicólogo, psicomotricista, por conta exatamente dessa lacuna, né, de não conseguir se referenciar num universo específico, né? Quando você diz sou psicólogo, você está filiado, né, à lógica do Conselho Regional e Federal, né, daquela profissão que já é reconhecida no país. E realmente se dizer psicomotricista hoje, a pergunta que vem logo a seguir mas existe essa profissão no país, né? Quer dizer, então é uma delicadeza. Eu venho tentando numa luta, num tour de force, sempre me apresentar só como psicomotricista, mas de vez em quando eu ouço essa pergunta, né? Quer dizer, mas essa profissão existe no país? Agora, é uma tragédia, porque de fato ela existe e de fato ela é demandada, né? Porque eu sei que existe uma variedade muito grande, nós temos um país enorme, e por conta também desses grupos, algumas pessoas falam, aqui em Natal nós não temos quase nada, em tal lugar não temos quase nada. Sim, sem dúvida, em alguns lugares realmente as pessoas não sabem ainda qual é a utilidade objetiva da psicomotricidade.
Mas nos grandes centros, né, Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, a gente tem já, assim, há muitos anos, né, psicomotricistas atuantes, fazendo trabalhos maravilhosos na educação, na clínica. As escolas de vanguarda nunca deixam de ter um profissional da área nos seus quadros, né? Não, os próprios médicos, né, eles indicam um psicomotricista, principalmente na perspectiva reeducativa, que utiliza aquela visão multidisciplinar, né, que a criança vai em vários atendimentos, então é recorrente, cansei de ver isso, né, uma lista de terapeutas e o psicomotricista listado ali. Então, quer dizer, existe uma demanda, inclusive médica, né? E é surreal a gente realmente ainda não ter um CBO, não conseguir, né? É uma Não- delicadeza, realmente. porque Antes se dizia, a grande crítica, que a psicomotricidade brasileira não tinha produção suficiente, né? Não tínhamos livros suficientes, não tínhamos publicações suficientes, mas isso foi diminuindo radicalmente, né? De E uns hoje 5 nós anos. temos grandes escritores nessa área da psicomotricidade, né? É E verdade. assim, de todo o Brasil, né? Do Rio, de Curitiba. Existe um leque amplo aí, um leque no bom sentido, né? De escritores que estão trazendo não só a teorização para uma prática, como também a prática com exemplos super valiosos, né? Seja Sim, na área de compartilhando. terapia, da aquática, da educação. Tem muito importante tudo isso. Agora, o que eu fico pensando assim, que a gente tem que realmente batalhar é para que a gente consiga que se compreenda que poder agir como psicomotricista tem que ter uma formação. Existem poucas pessoas no Brasil que podem dizer, sou só psicomotricista. São os ex-alunos do IBRM que tinha uma faculdade de psicomotricidade. Né? Então, várias pessoas se formaram lá, entre elas Rita Thompson, que é um nome grande aí do Rio. Né? Mas, de modo geral, a gente se diz, como eu, psicólogo, psicomotricista, psicanalista, né? Então, exatamente porque não tem, na verdade, é um papel, né? É um papel que é o legalizado, mas isso é social, isso é importante, mesmo que seja apenas um papel. Ele é símbolo oportunidade. E algumas prefeituras também reconhecem isso. Sim. Nas escolas, por exemplo, já existe a vaga para o psicomotricista dentro da coisa curricular da escola, da prefeitura. Por exemplo, aí no Rio eu sei que tem, Curitiba eu sei que tem, e aqui em Minas Gerais, em Uberlândia também tem esse tipo de, não sei se a gente falaria vaga, né? De função do Sim, psicomotricista dentro da escola. é verdade. Né? Vamos aqui perguntar à nossa plateia, alguma pergunta, alguma reflexão? Não, é interessante. Está acompanhando? O pessoal que está nos assistindo também pode trazer suas reflexões através do bate-papo. Nós estamos vendo aqui pela moderação do bate-papo que estamos com várias pessoas assistindo, mas ainda não recebemos nenhuma mensagem. Eu não sei, quem assiste pelo celular, de repente não conseguiu ainda escrever, mas na máquina a gente consegue e também vamos poder responder perguntas que vocês venham a trazer. Tragam questões, assim. Posso dar uma interrompida numa coisa assim, só prática, feijão com arroz? Claro. Dica? Fabiane, arranja uma almofadinha para seu rosto aparecer mais. Também podemos. Assim, tipo assim, mulher daquela árabe, né? Só seu olhar, que é super expressivo, mas tá só ele aparecendo. Melhorou. Agora deu. Aqui. Agora deu. Podemos continuar. Que bom. Como motricista faz dessas coisas, né? Totalmente, eu não estou me vendo. É uma leitura, né? Até certeza. online.
Com certeza. Eu estava pensando num outro aspecto, era essa questão da pós e da formação. Assim, só continuando um pouco mais nesse tema, né? Quer dizer, é importante que as pessoas não também, para clarificar, né? Que as pessoas não pensem que nós estamos desqualificando as pós-graduações, de maneira nenhuma. Há pós-graduações que há anos vêm formando profissionais de primeira linha, com uma atuação excelente, como, por exemplo, a pós-graduação que a Deise Campos coordena, né, em Fortaleza, a pós-graduação que é coordenada pela Sônia na FUMEC, enfim, a que é coordenada pela Janice Cabral, a coordenada pela Cacilda Velasco, todas profissionais de referência que coordenam pós-graduações, né? Nós também temos algumas formações que hoje acoplaram a pós-graduação às suas formações, né? Então, a sistêmica, a relacional, né, acoplaram, são hoje formações e pós-graduações. O que a gente sabe também, né, é importante também não fugir de questões objetivas. Né? A gente sabe que, em termos de mercado, uma pessoa com uma pós-graduação tem uma ascensão profissional, ela tem uma ascensão salarial. Então, é compreensível que as pessoas desejem, né, que as formações sejam uma pós-graduação. Mas é preciso também que elas entendam que, por conta da delicadeza dessas características, né, ela pode ser também uma formação, mas ela não pode ser exclusivamente uma pós-graduação, mas não pode ser exclusivamente uma pós-graduação, senão é isso. É o que a gente chama de morte certa, né? Quer dizer, quando o Fabiane fala das necessidades dos formandos, que uma formação pode acolher, a questão do tempo mesmo, né? Quer dizer, uma pós-graduação tem tempo para começar, fazer disciplina, entregar monografia, porque há um relatório para ser entregue, né? A instituição nos cobra que esse relatório seja enviado, senão não há certificação. Então, existe uma premência de tempo que impede que a gente vá realmente acompanhar esse profissional para que ele possa ir, aos poucos, desabrochando, né? Quer dizer, conquistando essas competências. É claro que é tempo suficiente para ele construir competências, mas não tão profundas quanto as que ele vai poder viver. Acho que a gente acaba entrando no assunto que assim, é meu preferido assim, atualmente, né? Que esse assunto do contemporâneo, né? Do que o contemporâneo faz com o humano. E aí é importante, nessa conversa e com as pessoas que estão assistindo, a gente não deixar de pensar nisso. Existe uma aceleração, né, nessa modernidade líquida que pede da gente quase uma formação fast food. E, então, as pessoas precisam também refletir isso, né, sobre isso. Muitas vezes, eu como formadora agora acompanhando, assim, eu já vinha como monitora, acompanhei umas 3 turmas como monitora e agora como formadora, eu sinto que as pessoas entram no processo formativo, muitas vezes sem compreender a profundidade disso, né? E elas entram nesse movimento do contemporâneo, que é a aceleração. Então, assim, não, quando que eu vou terminar? Porque eu tenho que ter o meu diploma, porque essa certificação, esse produto final, essa coisa pronta, eu não sei, assim, porque as coisas elas precisam ter esse tempo de amadurecimento, de construção, de caminhada, do processo, né? As pessoas não estão levando em consideração o processo. E vão se atropelando, achando que o mais importante é se formar e trabalhar, e não, né? Porque essa pequena conversinha que a gente teve sobre diálogo tônico-emocional e sobre os limites e esse corpo disponível, isso leva um tempo, né? A gente, às vezes a gente passa uma vida, né, estando mergulhada nos fantasmas e nessas construções, e não vai ser no prazo de uma pós-graduação de 2 anos que você vai conseguir. De um ano, né? 1 ano e meio. Tem pós-graduação que pretende isso em 1 ano e meio. Você não, assim, é humanamente impossível você, de repente, né? 30 anos da sua vida você mergulhado em fantasmas e você achar que em 1 ano e meio, né? Numa compra fast food de uma formação, você vai conseguir sair de lá e com um troféu joinha e sair por aí falando que é psicomotricista. Então, assim, é preciso olhar para a contemporaneidade, para o que
essa aceleração que estão pedindo da gente, porque a psicomotricidade ela está na contramão de tudo isso, né? Ela quer justamente olhar para esse sujeito, para esse humano, para esse processo de desabrochar. E se você, psicomotricista, não viveu isso, como que você vai acompanhar o outro nesse processo dele, né? Então, é até uma contradição alguém achar que pode se formar em 1 ano e meio, em 2 anos, e que vai estar absolutamente pronto. Mas aí por que essas escolas foram liberadas? Por que elas estão no mercado? Porque antes de eu chegar aqui na casa de vocês, eu pesquisei essas pós de 1 ano, esses cursos rápidos, e realmente a demanda é muito grande, né? Só repetindo para as pessoas, que nós estamos com uma convidada aqui, não sei se todo mundo pôde ouvir, mas ela traz a questão assim, por que essas pós foram liberadas, né? Por que isso está no mercado, está funcionando, e ela já fez, inclusive, algumas pesquisas antes de chegar aqui na Trans, enfim, como é que isso surge e está no mundo, né? E aí, acho que também, vou deixar vocês falarem, porque eu já falei um bocado, mas fala desse contemporâneo também, né? Se a gente para, por exemplo, olhar uma coisa muito básica como o Facebook, toda notícia que você lê no Facebook você acha que é verdadeira, né? Quantas fake news eu paro e falo assim, gente, você vai buscar realmente uma fake news, né? Então, o que é de verdade, o que não é nesse contemporâneo? Então, quer dizer, foi publicado no Facebook, estava lendo, mas isso é só uma perspectiva do contemporâneo. Eu vou deixar vocês, né, que tem uma jornada e uma caminhada muito maior do que a minha, inclusive, porque essa questão histórica, Suzana, eu sinto assim, você é uma griot da psicomotricidade. Acho que a gente tem que fazer, sabe, café griot com Suzana Cabral. Porque é isso, né? A gente precisa desenterrar essa nossa história para poder multiplicar isso com as pessoas, e as pessoas têm que se apropriar de que assim não é possível a gente acreditar no que está aí, né? No que estão vendendo por aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas... Diga, Suzana. Eu estava pensando exatamente isso. Como é que liberaram as fotos? Liberaram as fotos porque é o que o MEC pede. O MEC pede não sei quantas horas, 280, sei lá quantas que é, e pouquíssimas pós têm tipo 600 horas de trabalho, porque aí acopla não só dentro da pós, mas também em atividades extra pós a vivência corporal. Isso, por exemplo, eu sei que existe em Recife. Não sei se está funcionando atualmente, mas eu já dei aula lá há muitos anos atrás e tinha a formação da pós em Olinda e a formação pessoal e supervisão dos estágios no ícone em Recife. Seria realmente a saída que eu vejo para as pós, seria elas terem cursos de extensão concomitantes e também posteriores, que dessem um pouco mais desse vivido corporal, porque o aluno também ele fica se sentindo insatisfeito. Porque, na verdade, ele diz, eu fiz uma coxa de retalho. Está vindo aqui, já está vindo ali, e cadê o todo? Né? E aí entra uma delicadeza grande, né? Qual é a especificidade dessa pós, né? Isso também precisa ser olhado quando você faz uma escolha. Você escolhe um caminho a seguir, você, na verdade, cabe ao sujeito que quer se tornar um profissional fazer a sua escolha. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma faculdade, uma universidade, ela vai seguir uma linha mais tradicional ou não, vai seguir tal pesquisador ou não dentro de uma determinada área. É triste a gente pensar nisso, né? Mas eu sinto que essa contemporaneidade convida a gente para esse lugar da rapidez, desse lugar fast food,
de se ter um diploma, de se estar e de se nomear, mas de que nomeação nós estamos falando, né? De que Comer lugar... sanduíches de mortadela e coxinhas em pé no balcão, né? Para ser bem engraçado, né? E é isso, porque eu penso assim, quando eu lembro quando eu de repente descobri que eu queria ser psicomotricista, porque eu era brinquedista e já estava nesse universo do brincar, mas enquanto brinquedista tinha uma série de questões que eu não conseguia dar conta, que, por exemplo, passa por esse lugar das leituras simbólicas do jogo, né? Desse corpo, enfim, e do meu próprio corpo, né? Porque imagina que eu era brinquedista, trabalhava numa brinquedoteca que atendia crianças aqui no Rio de Janeiro do Turano. E eu ainda passei por alguns processos ali muito difíceis, assim, de violência e tudo que você sabe, trabalhando com essas crianças. Então aquilo já não dava mais. Então quando eu fui atrás de algo que pudesse me responder essa questão, eu tinha que ser alguma coisa que fizesse muito sentido para mim, né? E aí eu lembro até que eu fui no lançamento do livro do Carlinhos, eu falei assim, você é um dos culpados de eu ser psicomotricista, porque eu fui num evento da Ruth Corrêa aqui na UFRJ, e aí ele estava falando, o Eduardo tinha falado um pouco tempo atrás, sim, perdi Eduardo por pouco, mas depois e vi a Silva Carné também falando. E aí, depois disso, eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, eu pesquisei as grandes opções que eu tinha aqui no Rio de Janeiro, né? Aí, mas quando eu li Morin, não teve jeito, apaixonei, não teve jeito para mais nada. Mas é isso, assim. Por que eu fui para a transpsicomotricidade? É porque eu fui fazer uma busca daquilo que ia responder a minha grande questão. No caso, foi quando eu vi o programa, né? E os 7 saberes necessários à educação do futuro. Eu falei, gente, esse o caminho. Enfim, mas o que vai, infelizmente, hoje, atualmente, é isso, que aí volta a questão do processo, né? A sua escolha está em cima do quê? De você ter só um certificado para você sair por aí dizendo sou psicomotricista, ou de algo que faz muito sentido para você, naquilo que você está se propondo a fazer, enfim. Essa questão assim das escolhas, ela é muito importante. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho ex-alunas da formação de psicomotricidade relacional que ficaram comigo 4 a 5 anos e que depois foram fazer uma pós-graduação na FUMEC exatamente para poder ter esse papel que é socialmente tão importante. E tem, por outro lado, também, algumas alunas, por exemplo, a Érica, que hoje, Érica Frois, que é professora da PUC, ela fez a pós-graduação e depois percebeu que tinha que ter algo a mais. Então, ela foi fazer uma formação. E o que ela escolheu foi a Ocouturier com a Silvia Carnet, no Rio. Então, assim, os dois lados são importantes. Tanto aquele que tem a formação e é um psicomotricista de fato e de direito, e precisa de um título, né? Que a verdade é essa, que vai fazer uma pós para ter esse título, como aquele que tem o título, mas vê que lhe falta algo dessa prática, dessa compreensão, desse vivido pessoal que deve ser aprofundado. Uma outra questão em relação à tua pergunta, né, sobre por que as pós são aprovadas, né? Quer dizer, a gente tem um equívoco muito grande do que seja a própria psicomotricidade, né? Na verdade, algumas dessas pós não são mal intencionadas, quer dizer, elas só são ignorantes, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o movimento ele ignora o que seja efetivamente a psicomotricidade. Há uma grande confusão, né? Por exemplo, muitos profissionais trabalham o corpo, né? O professor de dança, como você, o professor de educação física, o psicomotricista, o fisioterapeuta, todos trabalhamos com o corpo. Agora, cada uma dessas ações ela é singular. Não é à toa que o prefixo psico está na palavra psicomotricidade, né? O que me causa realmente muito espanto
é que o público, enfim, faça uma adesão a esse equívoco e saia reproduzindo esse equívoco, fazendo, muitas vezes, trabalhos análogos, né? Quer dizer, então, vai atuar supostamente como psicomotricista, mas, de fato, faz um trabalho do professor de dança, que é um ótimo profissional, maravilhoso, mas que tem uma outra prática. Ou então faz o trabalho do fisioterapeuta, ou faz o trabalho do professor de educação física, sem se aperceber que cada intervenção ela tem um fim. Então, se eu atuo, né, de uma forma neuromotora, eu estou na ordem da educação física, eu estou na ordem da fisioterapia, né? Então, que tem uma funcionalidade, uma eficácia e uma importância sem nenhuma discussão. Só que há uma distinção, né? Há uma diferença no trabalho que envolve o prefixo psi. Aonde está o psiquismo quando eu, com todo respeito, volto a dizer, para as especificidades das outras profissões, mas quando eu monto, por exemplo, um circuito, né? E esse circuito eu determino um início e um fim, né? A neuromotricidade, ela está ali sendo trabalhada, com certeza. Subir, descer, escalar, etc. Toda a questão do esquema corporal, toda está sendo trabalhada de alguma forma. Mas onde está o desejo? Onde está a história, a intersubjetividade? Né? E aí é que a gente fica muito espantado quando as pessoas ficam pedindo apostilas de exercícios. Né? Existem exercícios, existem linhas que trabalham na forma de exercício, por exemplo, a abordagem Ramantier, mas que tem absoluta apropriação psi quando usa a psicanálise para fazer suas leituras, suas intervenções. Então, eu vou fazer uma formulação de mesa, vou fazer vou usar o arame para fazer uma construção, mas o meu psiquismo está ali pujante. Como é que eu vivo a frustração? Como eu vivo aquela construção que eu realizei, aquele produto? Né? Como é que eu me vejo diante da exigência ou da demanda de um outro? E tudo isso é trabalhado para além do produto que eu construí, né? Com a minha motricidade fina, com a minha capacidade de organização espaço-temporal. Tudo isso é valorizado, mas é lido de uma forma ampla, né? Uma forma onde o psi é encontrável. Né? Agora, se eu simplesmente dar um pego. palpite aí, Claro, interromper um minutinho. Você claro, falou no Ramantier, e eu sim, quero fazer uma homenagem, porque claro. nesse mês, Solange Thier, criadora do Ramantier, faleceu. Uma das amigas e dinossaura da psicomotricidade, junto com uma turma de Regina, Bia, eu, somos as dinossauras, né, que estamos por aqui. Então, eu queria lembrar essa perda, que é uma perda assim, que vai deixar muitas saudades para todos nós. E sei, por exemplo, que o pessoal de Recife está fazendo uma homenagem a É Solange. verdade, é E eu verdade. queria aproveitar essa deixa sua e dar esse toque. Eu queria complementar, comungo com você com relação à homenagem merecida. Solange realmente era uma pessoa especial, uma das fundadoras da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Foi ela, inclusive, eu estava até contando isso ao longo do dia, foi ela que, quando nós estávamos em assembleia, pensando numa data, né, para comemorar o Dia do Psicomotricista, ela sugeriu o 19 de abril, exatamente porque era a data de fundação, né, da Associação Brasileira, da qual ela apaixonadamente fez parte, né, junto com Regina, com Suzana, com todos, que a Suzana nomeou, porque no mundo dos congressos elas foram chamadas as dinossauras, fez uma mesa das dinossauras para que elas pudessem compartilhar tanta trajetória, tanta sabedoria. E Solange, uma das características que mais me chamava a atenção na Solange era a ética. Né? Sim. Era uma pessoa que era incapaz, ela tinha um espírito crítico muito agudo, enfim, ela sempre era uma pessoa que tinha reflexões a fazer, mas em todas as reflexões ela era extremamente respeitosa, extremamente ética e extremamente justa. Então, sem dúvida, vai ser, já é, né, uma perda muito grande para a psicomotricidade,
para todos nós que tivemos o prazer, a honra de conviver com ela, né? E ela está definitivamente marcada nesse dia, exatamente porque foi ela a madrinha dessa escolha. Agora, outra coisa que eu queria dar um toquezinho também, você estava falando de um professor de educação física, né, de um educador físico, que cria um circuito e as crianças vão percorrer. Acontece que o que vai ser legal e que vai funcionar e que vai permitir até que o sujeito se manifeste, vai ser o olhar desse educador. Mesmo sendo um educador físico, tem educadores físicos que são capazes de acolher aquela criança que está ali no circuito de um modo adequado, e tem educadores que vão criar exatamente uma educação para a competição, que é uma das coisas terríveis da nossa contemporaneidade, isso aí, pensando já no que a Fabienne vem levantando. A nossa sociedade, ela não é uma sociedade colaborativa, ela é uma sociedade competitiva. Então, num circuito desses, por exemplo, jamais aqui no mundo ocidental a gente faria feito uma coisa de uma tribo africana, que eu vi um vídeo há pouco tempo, né? Que o pesquisador pôs lá um saco de bala, sei lá o quê. Vocês vão ganhar, quem chegar primeiro aqui vai ganhar esse pacote de bala, sei lá o quê. E as crianças se deram as mãos e foram juntas todas até o pacote de bala. Isso é que é uma sociedade realmente que compartilha e que vive o que é a relação. E, voltando, eu vou sempre pensando, as pessoas vão falando e minha cabeça vai voando, aí de uma hora eu descarrego tudo. Então, assim, por que o psico? Quem criou esse termo, psicomotricidade, que definiu muito bem, foi um psicólogo francês, o Júlia Guerra já tinha falado, etc. e tal, mas quem definiu com mais precisão foi um psicólogo francês chamado Jolivet. E ele nos fala, então, que a motricidade, quando está na rede da relação, e relação no sentido de relação de afeto, relação com o outro, um sujeito que tem uma interlocução com o outro, que é, se a gente pensar, até o objeto primitivo de amor, a mãe, como representada nas várias outras relações, ou então a função pai, representada nas outras várias relações de autoridade. Então, quando a motricidade está dentro dessa rede da relação, é que a gente fala em psicomotricidade. É por isso que um professor de educação física que tenha um mundo interno mais tranquilo, um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, seja quem for que trabalhe na área de saúde ou da educação, mas que tenha um mundo interno mais tranquilo e é capaz de estabelecer essa relação com empatia, escutando, acolhendo e dando limites, mesmo que seja isso de um modo natural, não seja algo que o psicomotricista faz, por exemplo, quando ele vai na imagem consciente do seu próprio corpo, percebe seus fantasmas, seus conteúdos, compreende teoricamente e aí dá uma intervenção, mesmo que isso seja feito de um modo mais natural por um professor, é isso que determina que mesmo uma atividade corporal que não seja psicomotricidade no sentido dessa relação, seja eficaz e surta efeito e ajude quem está dentro dessa vivência. Eduardo sempre fala desse momento como um dízimo, né? O dízimo que às vezes o educador, mas ele fala isso muito com os educadores, né? Porque é isso, às vezes o pedagogo tem aquela grade curricular, né, para cumprir, mas consegue abrir um dízimo na semana, né, para ser aquele momento de brincar junto, de estar junto,
Então, ele não é um psicomotricista, mas ele abre essa possibilidade dessa sintonia afetiva, né? Desse lugar de encontro, e que com certeza vai ajudar. Porque aí a gente tem duas questões muito importantes, né? Quer dizer, uma que a gente acredita plenamente na questão, é o nosso eixo, né, na transpsicomotricidade, que a gente precisa de uma profunda reforma do pensamento. E essa reforma do pensamento levaria todos nós que nos comprometemos com a educação e com a saúde a fazer uma reflexão e uma ampliação das nossas atuações. Então, eu acredito visceralmente nisso e eu acredito realmente que a gente precise, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, os psicomotricistas, se religar nas suas práticas, se religar teoricamente, né, para que a gente possa repensar essas divisões tão estanques, essas divisões disciplinares que realmente acabam criando competição entre nós, né, em vez de uma religação. Então, acho que isso é uma questão realmente para nós muito cara. Né? A gente está sempre disponível e disposto a estar na relação com profissionais de qualquer área, né? Sem exigir deles o que a gente faz, mas buscando construir juntos uma lógica, né, de pensar o humano de uma maneira diferenciada. Então, eu acho maravilhoso quanto os educadores, né, sejam eles de qualquer ordem, ou mesmo os reabilitadores, enfim, os reabilitadores e os educadores possam viver essa ampliação e poder fazer esse mergulho em si mesmo, poder ter um olhar diferenciado na sua própria prática. Agora, eu quis só trazer que o psicomotricista ele tem obrigação de fazer isso, vamos dizer assim, né? Quer dizer, faz parte do seu papel social, né? Ele está oferecendo ao mundo uma modalidade de trabalho na qual o psi não pode estar de fora, né? Enquanto que o professor de dança, que o professor de educação física, que o fisioterapeuta, que o fonoaudiólogo, a princípio, eles não têm intrinsecamente, né, esse dever. Eles não têm esse pacto. Sim. A terapia ocupacional porque aí mexe com essa questão também da motricidade. A nossa presente aqui está colocando sobre a questão da terapia ocupacional, né? Porque a terapia ocupacional foi reconhecida e a psicomotricidade ainda não. A terapia ocupacional, por mais que ela tenha uma intervenção na saúde mental, ela é da área da reabilitação, né? E estando nessa área, a lógica de cura, né? de trabalho instrumental de cura, né? É reconhecido pelo Ministério do Trabalho, enfim, pelas várias instituições, né? Que vem essa questão. Porque o terapeuta ocupacional, por mais que ele tenha também uma intervenção em saúde mental, ele não é exclusivamente. Ele pode trabalhar com vários públicos, né, e não intervir dessa forma tão profunda quanto habitualmente, por exemplo, um psicanalista, porque não é todo psicólogo também que atua dessa maneira tão profunda. Né? A gente tem toda uma lógica, né, onde esse fator intersubjetivo, né, foi sendo secundarizado, né? E então não se pode exigir, por conta da própria formação de cada um desses profissionais, né, que ele vá realmente abraçar essa questão psi de uma maneira intensa. Né? Agora, no caso do psicomotricista, que a gente ainda nem tem esse reconhecimento, mas assim, ele só vamos ter o reconhecimento adequado, né, no meu ponto de vista, quando nós mesmos, primeiro, né, defendemos a nossa própria prática, né, e não caímos nessas armadilhas, né, de ir para uma funcionalidade que acaba secundarizando a questão do psiquismo, a questão intersubjetiva. Né? Porque, no nosso caso, é um contrassenso. Né? Quer dizer, o que então seria. Qual a diferença? Né? Por que procurar um psicomotricista e não procurar um reabilitador que vai ter um olhar mais funcional? Né? Exatamente porque o psicomotricista tem uma compreensão desse corpo-instrumento, mas não só do corpo-instrumento, mas dessa inserção dessa corporeidade numa história, né? Numa historicidade,
num contexto que condiciona a própria corporeidade. Não, todos nós achamos, por isso devia ser Estamos reconhecido. lutando, Estamos sim, lutando. né? A Porque gente fez esse dia hoje, inclusive, por isso, porque quem sabe, né? Isso reverbera, assim, alguém muito importante ver esse vídeo, essa conversa, e a gente torna mais visível, né? visível, Esse profissional ele é visibilidade. importante, ele tem uma função, inclusive exatamente por conta dessa situação social que a gente está vivendo, né? Da liquidez e tudo. Mais um motivo, o psicomotricista ele tem uma possibilidade de atuar nesse sentido. Obviamente, eu estou aqui defendendo a psicomotricidade, mas não acho que a psicomotricidade é uma panaceia, não acho que ela resolve desde É uma cura universal. a cura universal, né? Todas as áreas têm sua importância vital, todas as áreas estão voltadas para ajudar o ser humano a se desenvolver plenamente ou a superar dificuldades, então todas têm a igual importância. Agora, é também importante a gente fazer essas pequenas distinções, né? Senão a gente não haveria necessidade de termos essas especificidades. Se há uma especificidade, ela precisa ser reconhecida e ser encampada, né? Porque a própria lógica interna, né, exatamente desses públicos diferentes que vão se formando nas pós-graduações, nas formações, elas vão criando um abismo, né? Quem que está certo, né? O leigo, principalmente. Quem que eu devo procurar? O que é psicomotricidade de fato, né? Tudo isso fica um pouco Eu penso que tem uma nublado. questão política muito forte também envolvida nisso, obviamente, né? Ainda mais no contexto político que vivemos hoje, mas também penso que seja social, por exemplo, a Amanda, né, que é uma trans, coloca aqui no grupo, ela fala, vocês falam da geração snack, que é o termo que designa as pessoas que consomem conteúdo, é justamente isso, né? A gente está falando desse social, desse lugar, a gente não pode tirar o pé do chão e falar assim, não, isso não interfere. Interfere, inclusive no reconhecimento da nossa profissão, mas existem colorações políticas também fortes, na minha opinião, que envolvem essas profissões, né, todas elas, mas que é uma construção nossa também de identidade. Hoje, a Associação Brasileira de Psicomotricidade precisa ser fortalecida por nós, psicomotricistas. Precisamos nos filiar, estar lá e ativamente se colocando, principalmente os psicomotricistas jovens, precisam preparar o seu dossiê, apresentar lá. A trans, assim, a gente incentiva isso, né? E quer que os nossos formandos estejam lá, sejam sócios titulares, porque é isso que vai fazer a nossa profissão também ser reconhecida, né? É muito triste a gente ver que ainda isso também é uma dificuldade, porque isso nem nesses grupos, né, que Eduardo, enfim, organiza e as pessoas estão todas religadas, você percebe, assim, a pessoa se diz psicomotricista, mas ela não está lá como sócio titular, ela não é reconhecida pela associação como sócio titular. Então fica também um apelo aqui, né? Você que está aí, que se diz psicomotricista, por favor, se filie, né? Fortaleça o nosso movimento na associação. A gente tem uma série de questões, né? A gente sabe disso, nada é perfeito, mas é nos reunindo, nos religando, que a gente vai conseguir também sair desse lugar de quase que vendedores ambulantes, né? Porque a gente faz. Né? Isso é inegável. A gente faz, a profissão é reconhecida em diversos lugares, inclusive em editais, né, construções, enfim, mas infelizmente existe uma questão política muito forte que burocrática ainda não aconteceu. Então, eu estava só estava pensando aqui, né, exatamente para também entender a situação dos reabilitadores, né, já que eu falei tanto. Também fica muito difícil, mesmo para aqueles profissionais que desejam dar esse salto qualitativo nas suas práticas e olhar mais para as questões intersubjetivas, né? Porque qual é a realidade de uma clínica hoje multidisciplinar? Há uma enxurrada de crianças ou adolescentes ou adultos que precisam ser atendidos por dia,
essa aceleração, esse consumo, né? Porque a instituição precisa bater metas, precisa ter subsídios, e esses subsídios vêm em cima de números, né? Então, como é que eu vou atender 20 pessoas, talvez esteja exagerando um pouco, 20 pessoas num dia, e poder olhar para elas de forma singular? Também é preciso levar isso em conta. Até mais em alguns. Porque tem os grupos, tem tudo. Quer dizer, como é que esse profissional que chega exaurido, né, até a última gota, né, não tem mais energia para nada, vai ter como repensar seus clientes, pensar a delicadeza das suas evoluções, o que está realmente por trás daquele sintoma que a princípio parece ser o problema, mas o que está por trás daquele sintoma, muitas vezes é realmente impossível. Então, assim como o educador, né? Quer dizer, às vezes a gente fica, né, trazendo reflexões para educadores, diz, mas eu não tenho tempo, eu não tenho vida, eu não tenho oportunidade, eu já estou exaurido, eu adoeço. Então, realmente, né? Como é que eu vou conhecer cada um dos meus 40 alunos? Né? Parece realmente intransponível, né? E a pessoa acaba tendo mão, né? Acaba secundarizando, mesmo sem desejar, né? As questões mais intersubjetivas. E eu penso que a psicomotricidade, nesse lugar de humanização dos espaços educacionais e terapêuticos também, é, na minha opinião, um recurso, né? Esse é o papel da psicomotricidade nesses espaços, né? De encontrar essas brechas onde essas sementes podem ser, enfim, germinadas, na educação, principalmente na escola, né? No trabalho com os profissionais que estão ali, com o grupo de crianças que também são maravilhosos, mas com esses pais, com todo mundo que está na escola, né? O psicomotricista, ele pode, enfim, levar essa humanidade para todo... Sensibilizar nessas várias esferas. Pensando nisso, eu adoro dar exemplos, né? E queria dar o exemplo disso que você está falando, Fabiane, de duas ex-alunas minhas, que estavam trabalhando em escolas municipais com as crianças. E dois casos que aconteceram. Um menininho que não parava sentado. Era que todo mundo já estava achando que ia ter que mandar para o neurologista, tinha hiperatividade, aquela loucura e tal. Com a intervenção da psicomotricista que estava lá observando, trabalhando alguns momentos livres, junto com a professora, essa professora pôde escutar esse menino. Sabe por que ele não sentava? Porque a bundinha dele estava toda alanhada sempre, de apanhar do padrasto. Então, era impossível para ele estar sentado com aquela dor. Uau. Por isso que ele rodava pelas carteiras e não ficava sentadinho. Então, são coisas assim que esse olhar do psicomotricista engajado na relação, que realmente vê o outro e acolhe, pode ser algo que ajude o professor a ter essa possibilidade de atuar com a criança. O outro exemplo é diferente, é outra coisa. Um outro menininho também que era assim, completamente disperso, hiperativo, não tinha lugar para ele naquela sala. E essa psicomotricista que estava fazendo a formação comigo trouxe, então, o que ela e a professora descobriram. Esse menino era filho de artistas do circo. E ele ficava numa escola um tempinho, noutra escola outro tempinho, noutra. Ele não tinha uma continuidade. Os laços, os vínculos precisam ser contínuos. Então, o que é que a professora conseguiu fazer, junto com a psicomotricista? Levar a turminha para o pátio e esse menino ensinar ficar de ponta-cabeça, fazer estrela, fazer as graças do palhaço, enfim, ele poder ser um protagonista com os coleguinhas. E aí, então, foi possível ele se valorizar, ter uma autoimagem melhor, e aí
poder sentar e aprender a ler e escrever. Só depois dessa intervenção é que a leitura escrita chegou para ele. Olha isso, né? Maravilhoso, né? Quer dizer, o ser humano ele é um universo de complexidade, de delicadeza, né? Sem dúvida, a gente não sabe, quando está diante de uma pessoa, seja de que idade for, o que ela vive, né? Que marcas históricas ela tem, o que ela viveu até ali, o que condiciona, né? O tom de voz que ela está falando com você, a postura que ela está olhando para você, né? Os valores que ela está reproduzindo ali. Muitas vezes a gente, exatamente por conta dessa aceleração toda, né, a gente não leva em conta que ao se aproximar de outro ser humano, você se aproxima de algo da ordem do mistério, da ordem de uma complexidade tão enorme, tão delicada, tão múltipla, que, sem dúvida, para conhecer uma ínfima parte, você precisa estar realmente muito atento e muito desejoso, né? Então, esses exemplos são lindos, Suzana, porque eles falam disso, né? Do fator humano, da possibilidade de olhar um sujeito e não simplesmente cobrar dele que ele corresponda a uma expectativa, né? Mas que ele possa ser quem ele é e, ao compreender quem ele é, eu possa realmente acompanhá-lo, né? Que a gente possa decodificar a história do desejo daquele aluno que está ali. Qual que é o percurso de todo o discurso dele que acontece na vida e que a gente possa, então, intervir de um modo adequado. Exatamente. E a delicadeza, né, de ser psicomotricista, de se formar, né, porque assim, aí a gente volta para a nossa grande questão, né? Por que a importância de uma formação? Porque você tem que preparar o seu corpo, o seu olhar, a sua subjetividade. Desconstruir uma série de amarras e poder, conceituais e psíquicas. Né? E para poder ampliar esse olhar para essas delicadezas, que às vezes é isso, assim, alguém que não senta, mas que traz um mundo, né? E tudo ali. E acho que vai corroborar com essa... A Fabiana Pimenta, que é também formada por nós, já atuante há muito tempo, ela fala, né, que, de fato, quando se vai para a atuação na clínica ou na educação, é que se percebe de maneira patente a importância da formação e também da pós-formação, que ela chama, né, que é a questão do acompanhamento do profissional na forma de supervisão, né, na forma de reciclagens eventuais, na continuidade na continuidade da sua terapia pessoal, né? Quer dizer, a formação ela é o passo que inaugura, né, essa trajetória, mas sem dúvida ela é parte, né, do tripé ético do psicomotricista, que é uma formação teórica continuada, uma formação pessoal continuada e a supervisão com profissionais com maior bagagem, né, para exatamente, quer dizer, o nome já diz, né, ter um olhar sobre o seu olhar, né, para que haja a possibilidade de decodificação das armadilhas, né, porque uma coisa, isso que nós estamos colocando como pré-requisitos, né, éticos e práticos mesmo da formação do psicomotricista, ela não é uma tarefa que possa ser terminada, né? Ou seja, nós estamos sempre buscando o autoconhecimento, nós estamos sempre buscando a supervisão, né? O olhar de um profissional de fora, mais experiente, que possa trazer luz sobre uma dificuldade. Por causa disso, né? Os fatores, o fator humano, né? A diversidade, a multiplicidade, a complexidade das situações de cada um, muitas vezes nos captura, né? nos faz enganchar, nos faz voltar no tempo e reviver determinadas fases da nossa vida, né? Então é preciso que esse profissional ele esteja sempre se reciclando, sempre se trabalhando, porque é isso, a vida vai se apresentando para nós e vai nos empurrando muitas vezes para, de novo, algum nível de imobilidade, algum nível de indisponibilidade. E é isso, somos humanos, tão somente humanos. Então,
é preciso que fique claro, né, que essa formação ela não simplesmente inicia e termina naquele período e depois você está pronto, né? Você não precisa de mais nada. Não, continuaremos inacabados, né? Continuaremos sempre precisando das trocas, das dialógicas, da supervisão, da terapia pessoal, que é o que a Fabiana está chamando de pós-formação, né? Quer dizer, depois que você recebe o seu diploma, que você é um psicomotricista, o trabalho ainda não terminou, o trabalho ainda precisa continuar. Claro que nesse aspecto, aí sim, nós nos aproximamos de vários outros profissionais nesse sentido, né? Sem um trabalho contínuo de reciclagem, sem um trabalho contínuo de acompanhamento, né? De algum nível, também não vão conseguir, né? A proficiência, né? Dentro da sua área. Mas a gente, dentro nossa tarefa de hoje, que é pensar, né, a formação do psicomotricista, que é pensar e compartilhar o que a gente viveu, o que a gente acredita, né, é importante que esse fator não se perca, né, porque também assistimos muitas vezes isso. Não, eu já terminei minha formação, agora eu sou autossuficiente, eu vou trabalhar e já sei perfeitamente o que fazer. Todos nós, em algum momento, diante do mistério que é o ser humano, não sabemos o que fazer. Olha, eu tenho uma facilidade muito grande, que é a questão do online. Sim. A supervisão online ela é possível, claro, para pessoas de Fortaleza, Curitiba. De que maneira? A gente tem em que pode nos mandar uma descrição do caso, das entrevistas, das sessões, e mandar pequenos vídeos e perguntas que a própria pessoa se fez sobre aquele momento, algo que ela não compreendeu, ou algo que ela compreendeu de determinada maneira e que aí realmente ela quer uma supervisão, né? E além disso, tem o WhatsApp para a gente mandar pequenos recados rapidinho, assim, isso assim, assado, tal e coisa. Socorro, socorro! Socorro. E tem o Skype, que a Sim. gente pode ter depois desse processo todo de e-mail, de WhatsApp, ter um contato, pelo menos 1 hora, de vídeos, né? Que estão lá no e-mail e no WhatsApp, além da parte escrita, ter pelo menos um contato de 1 hora online. E isso permite que pessoas distantes como Fortaleza e Curitiba possam ter, em algum momento, uma supervisão, por exemplo, comigo aqui no interiorzão de Minas, né? Com certeza, com certeza. Eu também venho oferecendo para as pessoas de Porto Velho, para as pessoas de Natal também, a supervisão online, que eu também realizo. Sem dúvida, um instrumento perfeito, né? Porque antes você tinha uma dificuldade enorme, né? Eu me lembro da época que a gente esperava para ser instalado o telefone, né? Quer dizer, demorava, aquela coisa que você solicitava o telefone, aí chegou o telefone, ai que maravilha, e era a única maneira da gente se comunicar, né? Até anteontem, isso faz muito pouquinho tempo, né? Até anteontem. Mas, eu sei, por exemplo, que eu fiz a formação, a supervisão com a Núria na Espanha, sim, exatamente nesses termos. Muita coisa escrita, muita coisa filmada e muito diálogo. E quando ela vinha ao Brasil, aí a gente tinha a supervisão presencial, né? Não acaba, talvez, fazendo essa história de distâncias bem mais baratas, né? Mas também não sai como mais. Estou falando com a Rosa Maria, sobre a professora essas coisas, sabe? Mas aí as pessoas colocam isso. Então, o que a colega está colocando é sobre uma questão que foi trazida hoje durante o dia, que é sobre os valores, né, dos cursos que estão sendo apresentados, né, e que muitas pessoas não têm acesso. Realmente, a gente, na Trans, como a gente nasceu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente sempre teve um cuidado muito grande de
tentar que não houvesse um obstáculo com a questão, com relação à questão do investimento financeiro. Mas a gente sabe que existem realmente cursos que estão se apresentando de uma forma um pouco mais cara. A gente entende, porque aí tem duas lógicas, né? Sim, e aí ela está pontuando que por conta de pessoas não conseguirem, né, fazer esses cursos, que seriam os melhores cursos, que acabam caindo nesses oferecimentos de pós-rápidas ou cursos, né, online de formação, né, caindo nessas armadilhas. Aí nós temos duas lógicas. A gente precisa entender que realmente existe um custo, né, quer dizer, que uma formação ela tem realmente uma série de custos que não são baixos, né? Realmente, a gente tenta manter o nosso valor, mas a duras penas, né? Abrindo mão de coisas que, enfim, nem todos os colegas estão dispostos, mas a gente entende, né, que realmente os valores eles são correspondentes àquilo que internamente, né, cada curso necessita para funcionar. Mas concordo com você que às vezes isso acaba empurrando, né, exatamente pela crise que a gente está hoje, então, de uma forma ainda mais avassaladora, né? Eu vou trazer um depoimento pessoal nesse sentido, né? Quer dizer, eu sempre tive muita dificuldade de investir nas minhas formações, nos meus cursos. Eu não venho de uma família abastada, eu nunca tive, né, fundos não é aquilo, fáceis, né? Assim, sempre tudo foi muito sacrificante. Mas eu acredito muito na força do desejo, né? É que eu acho que por conta dessa aceleração, né, as pessoas estão perdendo essa perspectiva. Mas eu sempre batia na porta daqueles que eu desejava, né, estar junto e dizia: eu quero muito estar com você, não tenho condição de pagar o valor que você cobra, não por não valorizar esse valor, mas porque realmente eu não tenho, né? E muitas vezes, nem todas, claro, né? Mas muitas vezes, devo dizer, 80% das vezes, o profissional vendo a pujança do meu desejo, né? Quer dizer, a representação que ele teria, né? Num formando que, sem dúvida, iria defender aquela causa, iria levar aquela bandeira, e me concediam esses valores diferenciados, né? Para que eu pudesse fazer os cursos. Então, eu acho que também falta um pouco desse movimento, né? Dessa ação, né? Na direção do desejo e uma negociação. Por exemplo, a gente tenta sempre acolher, né, as necessidades dos nossos formandos. Se a gente não puder fazer um decréscimo objetivo, né, de valor, a gente vai propor um parcelamento diferenciado, né, alguma coisa que possa realmente acolher. Porque é isso, eu acho que todas as formações elas desejam ter, né, pessoas ao seu lado, pessoas defendendo aquela ideia, pessoas defendendo a psicomodicidade de maneira geral, né? Mas eu sinto que há uma certa acomodação também, né? As pessoas acabam se acomodando. Eu acho que aí voltando para a contemporaneidade, eu acho que é mais uma característica pelos vínculos estarem muito fluidos, né? Assim, muito líquidos mesmo, né? Então, há pessoas que não comunicam o que precisam. A gente tem que desencravar, assim. Lembrando a Viviane Moser, tem que desencravar uma comunicação, né? Uma autenticidade mínima, assim, do que eu posso, do que é possível. É muito difícil, muito difícil. Às vezes a gente acompanha, né, uma pessoa durante a formação inteira e no final você se surpreende, porque ela não está trazendo realmente a necessidade e o que é importante. E embora a gente, né, Tente abrir esse espaço esse sistematicamente. espaço. Então, é uma delicadeza que realmente acaba acontecendo, é trágico, mas a gente aconselha todos que vão na direção do seu desejo, querem fazer uma formação, procure um formador, converse com os formadores, pesquisem, né? Vão na direção do desejo, porque é isso, eu não conheço nenhum formador que vai virar as costas, pura e simplesmente. Claro que a gente não pode fazer milagres, né? Não pode fazer, realmente, às vezes, a pessoa não está... a nossa área de manobra, né, é limitada, então, às vezes, a gente não consegue. Mas esforço para acolher, eu posso dizer que todos os nossos colegas assim, vão ter esse esforço.
Agora, é preciso manifestar o desejo, né? É preciso se colocar e dizer, não, eu quero muito fazer esse curso, né? Esse curso faz sentido na minha vida. E eu falo isso também porque, é como eu digo sempre, né? A psicomotricidade, para mim, não é só uma profissão que eu escolhi. Ela também é um divisor de águas na minha vida, né? Eu era uma criança tímida, eu era uma criança inibida. A minha psicomotricidade, ela foi desenvolvida efetivamente a partir dos 20 anos, quando eu comecei minha primeira formação, um pouquinho antes, 18, 19 anos. Então, eu agradeço, eu tenho a absoluta certeza física e psíquica que a psicomotricidade ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de realmente transformar a vida das pessoas. Não sou eu que transformo, não é ela que transforma, não é você que transformará. É a psicomotricidade, a prática. Essa prática ela é tão especial que ela tem essa possibilidade. Você vê, quer dizer, uma situação que parece intransponível, né? O olhar do psicomotricista consegue descortinar, né, um contexto que às vezes é simplório, né, como uma lesão nas nádegas de uma criança, e que vai fazer a diferença na vida desse sujeito, que sai do lugar de exclusão, sai do lugar de inadequação e vai para o lugar de pertencência. O que a gente precisa mais na existência do que pertencer, né? Então, assim, eu sou profundamente grato à psicomotricidade e hoje ofereço a psicomotricidade de corpo e alma, porque eu acredito visceralmente nessa potência. Agora, porque fazia tanto sentido para mim, eu não tinha realmente pudores, né, de ir na direção do que eu realmente precisava e que me fez, né, muito bem. Realmente eu agradeço demais, né, a todos os profissionais que passaram pela minha vida, os formadores que eu tive, porque sem dúvida nenhuma a qualidade, é claro, como eu disse, é uma tarefa inacabada, a gente não fica pronto, a gente não fica perfeito, a gente não fica acabado, né? Mas há como é que eu vou dizer, uma libertação de uma série de questões, de amarras, né, que às vezes inviabilizam a vida de uma pessoa. Né? A questão das amarras corporais, elas dificultam a vida social, a vida afetiva, a vida sexual. Quer dizer, há toda uma todas as inscrições que esse corpo sofre, né? Se ele não tem espaço de se manifestar, ele fica à mercê, né, dessas inscrições, ele fica submetido. Eu costumo sempre falar, quer dizer, qual é o grande ganho, né, de um processo de autoconhecimento? É você poder fazer escolhas, né? É você não estar submetido à sua história e simplesmente ficando a repetir indefinidamente algo que foi inscrito, algo que foi gravado no seu corpo, né? Então, o que eu estava aconselho com é essa isso. Se palavra, fizer sentido para escolha na você, cabeça, né? Eu fala, Suzana. estava conversando com uma formanda em Não, psicomotricidade. Não, a gente não está te ouvindo, será peraí. que? Peraí. Uai, o que aconteceu? Dá para escutar agora? Não. Deixa eu falar no microfone para ver. Agora Pronto. foi a minha Foi. caixinha. Agora deu? Bom, então eu estava com essa palavra escolha na cabeça. Eu estava conversando com uma formanda em psicomotricidade e ela me falou: pois é, esse processo é um carro que eu fui pagando ao longo dos anos. Então, assim, essa pessoa escolheu não ter um carro, ter um investimento na sua formação. É realmente o Brasil não tem ainda uma educação ampla e restrita. Ainda é alguma coisa elitista, né? Então, o preço realmente a gente tem que ter uma escolha para lidar com ele. As prioridades, né? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa eleger essas prioridades e fazer a nossa trajetória. Isso. Estamos finalizando, estamos já Ah, não, ainda tem um pouquinho mais, né? São 9h30, ainda tem um pouquinho mais. A gente não está tendo acesso ao chat, mas a Amanda está tentando passar para a gente. Né? Então, quem tiver perguntas, quem tiver reflexões, pode escrever que a Amanda está passando aqui para nós. Parece mais alguma coisa. Isso.
Alguma outra coisa que você queira trazer para a gente, querida? Eu ia trazer, não sei se ela vai conseguir, sobre a questão das marras, né? Existe uma questão de ouro. E aí ele vai justamente fazendo essa tessitura, né? Esse processo de autoconhecimento da pessoa. Aí tem uma parte do livro que ele fala sobre descongelar o rio, outra parte sobre a comida que estava ali presa naquilo ali, né? Então, eu acho que, você falando, eu vou me identificando com essa questão, né, dessas amarras, dessas pessoas que vêm aí, traz um pouco para hoje, né? Como estão as relações hoje. Nós passamos já não só no nosso espaço de trabalho, mas também na rua, em qualquer lugar, quando você vai comprar um pão dentro do ônibus, né? Isso tudo vai passando para as pessoas, né? E aí vai perguntar como que a gente pode chegar, né, a esse, como que pode sair desse lugar educacional e também do clínico, chegar talvez de repente a um espaço alternativo, por exemplo, numa praia ou então em algum lugar, ou ele precisa ser fechado, né? Como que ele pode fazer isso? Suzana, você conseguiu escutar o que ela estava falando? Não, escutei um pedaço de praia e tal. Ela começou mencionando um livro chamado Fios de Ouro, Tecendo Fios de Ouro, eu não conheço, onde se trata do autoconhecimento. Você aproxima aqui, pronto. Oi, Suzana, tá me escutando? Agora sim. Pronto, então, eu faço parte de uma comunidade e existe o livro Tecendo Fio de Ouro. E esse livro ele vai falando sobre a questão do caminho do autoconhecimento, e tanto que num desses percursos, né, ele vai falando sobre o rio que é congelado, também sobre uma formiga que ela fica ali presa ao trabalho, e falando sobre essas relações interpessoais, né, que a gente vai passando por hoje. E aí eu perguntei para o Eduardo como que hoje o psicomotricista ele pode interagir nesses espaços, por exemplo, sair desse espaço educacional e clínico e chegar até essas pessoas, porque hoje, como a Fabienne estava falando sobre isso tudo que é líquido, né? Então, assim, a gente não tem só, no caso eu que atuo dentro do espaço de educação, mas, por exemplo, quando você vai comprar um pão no metrô, nas nossas relações pessoais do dia a dia. Então, como que o psicomotricista poderia também agir nesses espaços alternativos, para poder dar acesso também a essas pessoas que não têm, por exemplo, esse conhecimento do que é psicomotricidade e como que ela pode, talvez, ajudar a tirar essa pessoa, talvez, de alguma amarra, né, como o Eduardo foi colocando, e talvez ela não conhece, desconhece, né? Entendeu? Tá, estão me escutando? Ou eu tenho que psicomotricidade ocupando tudo, assim, né? Uma das coisas que eu fico pensando seria exatamente se o psicomotricista vai à comunidade. Sim, todo o trabalho, por exemplo, com crianças em creches, é um trabalho que é comunitário, né? É antes da questão da educação oficial, né? A questão da creche e o psicomotricista chega ali, né? Ou tem psicomotricista que chega até na maternidade, acompanhando os bebês de alto risco, por exemplo, né? E no outro extremo do desenvolvimento, a questão das casas dos idosos, né? Em que é possível também um trabalho psicomotor com os idosos que estão ali naquela casa. Eu tenho uma amiga que faz um trabalho muito interessante, agora ela até não está no Brasil, mas que faz um trabalho muito interessante com as velhinhas de um asilo, né? E que realmente assim é aquela coisa do olhar, do acolher, do estar junto, que permite toda uma questão pessoal, fazer com que a pessoa desabroche realmente naquela relação psicomotora. Então, assim, chegar na comunidade é interessante. E uma coisa assim muito simples também, né? O trabalhar nas praças, né? Como o Eduardo falou, que as formações, muitas vezes, em vez de fazer um trabalho dentro de salas fechadas, faz um trabalho na praça. Isso daí dá uma amplitude de reconhecimento de quem passa por ali. Oh, o que é que está acontecendo ali? Então, assim, tem muitas possibilidades, como também o trabalho de consultório
em que o psicomotricista sai para uma praça, sai para um parque. A experiência que eu tive no Hospital da Previdência, na pediatria, foi muito interessante. O hospital era em frente ao Parque Municipal de Belo Horizonte. E eu consegui, com as enfermeiras e com as professoras da escola anexa à pediatria, fazer um combinado de levar as crianças que podiam se locomover para o Parque Municipal. Aí elas podiam andar no carrossel, andar nos balanços e ter uma atividade livre, lúdica, que era algo que revigorava essas crianças quando elas voltavam para a enfermaria, para a internação hospitalar. Então, comunidade é um trabalho que o psicomotricista pode fazer naquilo que for a possibilidade dele de interagir e a possibilidade de chegar perto do outro na relação. Então, eu queria trazer dois focos para essa tua pergunta. Primeiro, o próprio trabalho que a gente propõe na transpsicomotricidade. Uma das características do trabalho do transpsicomotricista que singulariza em relação a outros psicomotricistas é que a gente não acredita que o trabalho só sobre as crianças, por exemplo, numa escola, seja suficiente. Por quê? Porque se eu abro um espaço livre expressivo para as crianças dentro da sala de psicomotricidade, e se elas voltam para a sala de aula e encontram um professor insatisfeito, um professor que às vezes está muito aborrecido, raivoso, né? Estou falando aqui o pior retrato, né? Mas são momentos que às vezes acontecem e por conta da pressão institucional, do número de alunos, a gente não pode perder de vista que existe hoje a síndrome de burnout, né? Que mostra que o professor está adoecendo por conta do estresse que ele vive dentro da escola. Né? Então, esse estresse, obviamente, ele repassa, né? Ele repassa para o aluno. Se eu, então, abro um espaço livre expressivo e o sujeito, então, começa a se conectar com ele mesmo. Né? E ele chega na sala de aula e ele não encontra nenhum espaço de intersubjetividade, para nós o trabalho está incompleto. Né? Assim como quando eu atendo uma criança no consultório. Se eu recebo uma criança no consultório, eu condiciono esse acolhimento a estar com os pais sistematicamente. Não para ensinar, obviamente, eles a serem pais, né? Claro que não. Mas para, na dialógica com eles, poder ir percebendo que representações, que lugar essa criança está no psiquismo deles. Né? Quais deslocamentos eles conseguiram fazer entre a criança que chegou com um sintoma, com um pedido de ajuda, e a criança que vai aparecendo conforme ela vai se empoderando, ela vai se libertando. Né? Então, a gente acredita que, da mesma forma que na clínica seja preciso trabalhar o contexto no qual essa criança está inserida, na educação isso não pode estar diferente. Então, a proposta da Trans é trabalhar o grupo de alunos, né, seja eles de qual idade for, o grupo de professores, o grupo de pais. Como fazer isso? A escola sistematicamente convida os pais para reuniões, para várias atividades. As festas de dia da família, dia da mãe, dia do pai, são oportunidades. E existem as festas abertas à comunidade. Então, se eu trabalho numa escola, eu posso, ao participar, por exemplo, de uma festa de folclore, levando a prática psicomotora. Isso eu estou falando porque é uma prática cotidiana do transpsicomotricista nas instituições que a gente já está inserido. Né? Então, ele começa a criar esse diferencial, sem teorizar, não está dando cursos de psicomotricidade, está fazendo a psicomotricidade acontecer e, como a gente diz no pensamento complexo, está fazendo um ruído, e esse ruído pode ou não tocar as pessoas de maneira geral, para que elas possam atentar, por exemplo, para a importância do corpo, para a importância do lúdico, para a importância do movimento, da ação. Né? Abrindo pequenas brechas para poder, enfim, expandir algo que é maior, que a gente sabe, mas que é isso, assim, o rio está
congelado, né? Não adianta você chegar no rio congelado e achar que vai virar o riacho descongelado. Não vai ser assim, né? Você chega no rio congelado e aí tem que ser aos poucos. E essa é uma grande dificuldade, né? Porque estar na contracorrente, você aos poucos ir tentando, aí fica tudo justo. E a formação também ajuda você nisso, né? Porque vai preparar seu corpo, vai preparar o seu olhar, vai preparar você se comunicar e ter essa percepção dessa comunicação intersubjetiva. A construção de estratégias. Né? Então é um mundo, né? E outra coisa que eu quero trazer é a experiência do Transbrincante no Jardim, que é uma experiência que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é aqui bem pertinho, aqui onde nós estamos, né? Existe o Museu da República, nós estamos no Catete, no Rio de Janeiro, aqui pertinho existe o Museu da República, e nele um grande, lindo jardim. E nós, então, levamos os nossos formandos, né, e os profissionais já formados, e abrimos como é que eu vou te chamar? É uma ocupação, fazemos uma ocupação. Um happening. Isso, um happening, onde as pessoas vão, então, elas estão passeando, elas não são. Elas às vezes ficam 5 minutos, às vezes ficam 1 hora, ficam 2 horas. A gente está lá naquele tempo e todo mundo que passa por ali acaba ficando contaminado de alguma maneira, né? Idosos, crianças, bebês, gestantes, né? As pessoas ficam encantadas com o brincar. A gente não pode perder de vista que o brincar, a palavra brincar vem do latim, significa vínculo. Né? Então, exatamente nesse mundo de liquidez, né, as pessoas ficam encantadas. Alguns depoimentos que a gente ouviu, né, de transeuntes, de pessoas que chegaram e disseram, meu Deus, mas que coisa maravilhosa, a gente precisava ter isso em todas as praças, todos os jardins. Então, quer dizer, não é uma coisa, porque é a transpsicomotricidade. Não, é um movimento da psicomotricidade, é um movimento que sensibiliza através do encontro humano, nada mais simples e singelo, né? Quer dizer, a gente não apresenta tecnologias, a gente não apresenta objetos muito simples, né? Papel higiênico, água, bola. Teve uma mãe que falou assim, ai, e agora eu tô frita com papel higiênico em casa. Hoje nós tivemos a Ana Lúcia, né, a transpsicomotricista Ana Lúcia Silva, deu uma vivência usando, né, o papel higiênico. Aí, no final, um dos componentes do grupo disse assim, eu nunca mais vou olhar o papel higiênico da mesma maneira. Sim, né? viu? Porque é isso. A gente não precisa de grandes aparatos. Né? O que a gente precisa é resgatar o fator humano, né? O fator do encontro, da relação, como eu disse, Suzana. Se a relação estiver ali, né, se for valorizada, a psicomotricidade vai estar sendo praticada. Né? E aí há uma contaminação, no bom sentido, né, de toda e qualquer pessoa. Então, sim, eu acho que o psicomotricista pode fazer grandes intervenções, né, e poder criar o seu ruído. A partir daí, claro que é o devir. Né? Quer dizer, pode ser que muitas pessoas se sensibilizem, pode ser que uma pessoa se sensibilize, pode ser que naquele dia nenhuma. É raro, é muito raro. Né? Mas a gente continua no movimento de... Porque também uma das coisas que foi dita aqui durante o dia, né? A psicomotricidade não é só uma técnica, a psicomotricidade não é só uma profissão, a psicomotricidade é uma maneira de viver, né? É uma filosofia de vida. Né? É um olhar que você lança para a vida e que é muito diferente do que, infelizmente, a contemporaneidade nos convida. Né? Então, você ter um olhar psicomotor para a vida é valorizar as relações, é valorizar a corporeidade como base da nossa história. Né? E isso tudo faz com que haja uma humanização maior, né? Em toda ação, em toda intervenção. E, consecutivamente, a gente também convida essa humanidade do outro a se manifestar. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, é possível, como a Suzana já tinha falado, e eu trouxe esses exemplos mesmo para clarificar que isso já está acontecendo, né? E que você agora, com nossa formanda, vai poder contribuir e estar conosco nesses movimentos. Bom, meus amores, a gente tem 10 minutinhos para fazer um fechamento, então queria passar a palavra para a Suzana, nossa mestra e guru,
para depois falarmos as nossas palavrinhas e nos despedirmos desse longo e lindo dia. Acho que deve ter sido um dia maravilhoso, e esse momento online, para mim, foi assim, muitíssimo importante, né? Para a gente poder realmente colocar várias coisas e assim ver como a gente está sintonizado, né? Como há uma harmonia no modo de pensar da gente, né? E eu estava assim, pensando assim que eu estou com meus 2 cachorros aqui do lado, estavam dormindo. E agora um veio aqui para sinalizar, chega, viu? Eu falo, mãe. Eu sou mãe de cachorro, né? Queremos você de volta, né? Chega de papear com esse povo. Então, eu agradeço demais a vocês, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades para ter um encontro tão quanto Opa, você está com vontade. Achei. Como é que você chama? Patrícia. Patrícia. Gostei de te conhecer, Patrícia. Prazer. Tá? Querida, a gente é que agradece as tuas palavras, a tua presença, a tua generosidade, sempre aberta e disponível, né, para que a gente possa realmente juntos mostrar, né, que é isso, a psicomotricidade tem as suas singularidades, tem as suas linhas, mas existe algo que é comum a todos nós, que é comum, que nos religa e que é o que é a potência que a gente precisa realmente fazer cada vez mais desabrochar, né? Que isso é bom para todos nós e é bom para todos aqueles que a gente pode estar ajudando, pode estar intervindo, né? Viva nós! Viva a psicomotricidade, viva os psicomotricistas. Eu quero parabenizar todos os profissionais da área, os colegas, os que a gente ainda não teve o prazer de conhecer, dizer que nós estamos sempre abertos à comunicação, nossa fanpage, nosso site, inclusive, tem um chatzinho que você conversa com a gente direto. Então, é muito, muito precioso para a gente esse contato, essa possibilidade de troca. Então, nunca tema nos procurar, nunca tema dialogar conosco, vai ser sempre um prazer receber a todos, e a gente vai estar sempre buscando cultivar esses momentos, seja online, seja presenciais, para que a gente possa estar nessa troca, nessa dialógica, nessa relação viva, que é a essência da psicomotricidade. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora, né? Suzana, gratidão imensa pelo seu carinho, como sempre, aqui com a gente. Eu sou super fã, né? Eu fico super feliz. Eu sou super suspeita, né? Sou sua fã de Eduardo, essas pessoas queridas que me formam, né? Que a gente falando de formação, assim, eu sou muito privilegiada de ter vocês, né? Enfim. Não, mas eu devo dizer em público que a nossa parceria, sem dúvida nenhuma, para mim é uma preciosidade infinita e do seu talento e competência como formador. Não tenho a menor dúvida e que quero compartilhar com todos. Podem vir para trás tranquilos, porque vão ser muito bem acolhidos, com muita seriedade, muito compromisso. A Amanda está dizendo: Sussu, você é linda! É mesmo. Patrícia, nos encontramos em breve, porque a Amanda é nossa monitora, e gratidão pelo belo dia, que é mais que uma homenagem, é uma religação. Foi o nosso intuito realmente, né? E espero que tenha sido interessante para todos que puderam participar, e vamos continuar nessas trocas, construindo ainda um caminho ainda mais belo para a psicomotricidade. Querida, mais uma vez, obrigado. Beijos muito grandes. Muitos carinhos nesses cães lindos. Vai estar juntinho logo, logo. Isso, estou esperando vocês aqui. Tá bom? Já está agendado, assim, ó. Maravilha. Um grande beijo a todos e até a próxima. Até a próxima para todo mundo.